Então vamos começando agora, Dona Odete, com a prece inicial para nós. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, companheiros que nos assistem nesses momentos, nessa nossa aula, que as bênçãos de Jesus estejam sobre todos nós, nos envolvendo no seu amor, na sua luz, na sua sabedoria, para que possamos, com os nossos mentores espirituais, assistir mais uma aula da Lúcia. Que ela seja envolvida em muito amor, muita luz, e nós possamos aproveitar todos os seus ensinamentos. Vamos também agradecendo a essa espiritualidade amiga que nos estende a mão em todos os momentos, nos auxiliando, nos iluminando. Que estejamos todos unidos com o Evangelho de Jesus, nos irmanando em fraternidade, em solidariedade, e também agradecendo a todos que estão na nossa companhia, nos inspirando e nos intuindo. Que o Senhor possa abençoar este trabalho mais uma vez. E a todos os companheiros em seus lares, com as suas famílias. Abençoando cada um desses lares, cada um de nós. Que assim seja, e graças a Deus. Pode começar, mamãe. Bom, antes de tudo, eu quero agradecer o carinho de vocês, especialmente da Ana e da Dona Odete, quando se referiram a esse momento como a aula da Lúcia. A bem da verdade, não é a aula da Lúcia, uma pesquisa feita com especial carinho em cima da bibliografia que temos. E confesso a vocês que, de uma certa forma, eu tenho tido até dificuldade, porque a matéria oferecida é tão ampla em todos os módulos que, de repente, a gente tem a impressão de que está sendo repetitiva, que está voltando a falar o que já foi dito. Agora, isso, por um lado, eu não acho bom, porque eu queria trazer sempre coisas novas e interessantes para vocês, mas eu sei, a bem da verdade, que pela importância e profundidade dos conceitos da doutrina, a gente pensar e repensar, muitas vezes, em cima de um mesmo tópico, de um mesmo conceito, é sempre bom, né? Então, hoje nós vamos trabalhar fundamentos da reencarnação. Como é que eu tiro isso aqui? Espera aí. Fundamentos da reencarnação. Eu queria tirar essa faixa preta aqui do lado. Provas da reencarnação, retorno à vida corporal e planejamento reencarnatório. Só pelo título da matéria, da nossa aula de hoje, já dá para vocês perceberem que nós já estudamos, já vimos
esses conceitos todos. Eu não estou conseguindo nem tirar essa faixa preta, nem mudar o slide. Lúcia, não sei se é a senhora que está apresentando, mas se for, a senhora tem que clicar nessa setinha para baixo, justamente onde a tarja preta está. Quem está apresentando é a Ana. Tá. Mamãe, eu não sei que faixa preta tá falando, porque no meu não tem faixa preta nenhuma. Está aparecendo downloads, a gente está enxergando os arquivos de download, os últimos arquivos de downloads. Entendi, tá bom. Peraí, que eu vou ver isso então, peraí. Então... Até o fim do curso eu vou estar ótima, vocês vão ver. Não percam a esperança. Agora sim. Bom, então, primeiro slide, vamos rever reencarnação. É muito importante que a gente registre fundo na nossa mente, no nosso coração, que a reencarnação é lei divina, lei de amor, porque a maioria das pessoas enfocam a reencarnação como sendo castigo, como sendo aquela hora de pagar os erros cometidos, os débitos cometidos no passado. E isso acontece pela lei de ação e reação, é claro, mas o objetivo, a essência, a finalidade maior da reencarnação é nos proporcionar a oportunidade de crescimento espiritual. Em sucessivas vidas, a gente ia ampliando conhecimento, a gente ia tomando posse da verdade para que os nossos horizontes se ampliem, né? A lei de causa e efeito, que eu acabei de citar, é uma verdadeira joia espiritual. E em Gênesis, Kardec fala dela com uma sensibilidade, com uma beleza extraordinária. Eu não sei se vocês já leram Gênesis, mas também, se já leram, vamos recordar juntos, que é muito válido. Ele falando da existência de Deus, falando da criação, falando Deus como causa, inteligência suprema do universo, causa primária de tudo que existe, ele faz uma singela comparação. É um grande pedagogo, né? Ele nos sugere que quando a gente pensa em Deus, a gente caminhe passo a passo nessa singela comparação, como eu disse a vocês. Quando a gente observa um relógio bonito, uma bela apresentação, um relógio que marque horas, minutos, segundos, toque carrilhão, marque fases da lua. Eu pergunto a vocês, a gente precisa conhecer o relojoeiro para saber que ele existe? De jeito nenhum. O relógio aí é a prova de que em algum lugar existe um relojoeiro. Eu não sei se ele é japonês, eu não sei se ele é suíço, eu não sei se ele é gordo, se ele é magro, se ele é bravo, se ele é manso, não sei nada a respeito dele, mas eu sei que ele existe, porque o relógio me prova a existência dele. Então, dentro desse raciocínio, eu olhando o universo, como David falou tão lindamente agora há pouco na nossa prece de encerramento, observando as galáxias, as constelações, as moléculas, os átomos, isso tudo, todo esse trabalho maravilhoso, não pode ter saído de nada. Nós, pela nossa pequenez espiritual, podemos não saber quem é o Criador e como ele cria e por que ele cria, mas isso não invalida a existência dele, porque a vida exuberante, cósmica, está aí para provar que ele existe, né? Podemos passar para o próximo. Kardec, nós vimos na biografia dele, estudou no Colégio Pestalozzi, e lá ele teve a oportunidade de se familiarizar com diversos filósofos.
E ele teve uma afinidade, uma simpatia muito especial, assimilou de uma maneira muito linda a tese filosófica de Descartes. René Descartes era um jovem soldado. Ligeiros traços biográficos para vocês verem que realmente esse homem, esse espírito, era um verdadeiro profeta no campo da filosofia. Então, um jovem soldado de 23 anos. Eu chamo a atenção para o detalhe de ser soldado, porque é uma vida voltada para a realidade material, né? Mas ele, com a sua bagagem, com a sua missão de trazer, de ampliar os nossos horizontes com seus novos conhecimentos, ele começou a pensar: será que Deus existe? Existe, não existe? Bom, vou partir do princípio que ele não existe. Por isso que o método de Descartes é chamado de método da dúvida, porque o primeiro passo que ele dá é duvidar. Então, não existe. Não existe espírito, não existe Deus, não existe nada. O segundo passo que ele deu é: pois bem, Deus não existe, mas eu estou aqui. Eu existo. Eu sou uma coisa pensante. Daí o aforismo da filosofia dele, que é: penso, logo existo. O terceiro passo que ele dá é: eu estou aqui, eu existo, não posso duvidar da minha existência. Se eu não me criei e uma criatura igual a mim também não teria competência para me criar, o que eu concluo? Que certamente fui criado por uma inteligência superior. Então, foi dentro desse raciocínio lógico, racional, quase que matemático, é como se ele estivesse somando 2 mais 2 igual a 4. Ele foi chegando à conclusão óbvia, evidente, de que Deus existia, né? E esse trabalho dele não só influenciou Kardec, como eu disse ainda há pouco, como influenciou também Spinoza. Podemos passar para o seguinte. Bom, ainda focando reencarnação, como nós definiríamos o conceito da reencarnação? Consiste em admitir que o espírito tenha vidas sucessivas. Isso também tem toda a lógica, porque com uma única vida, eu já comentei isso com vocês em aulas passadas, nós que estamos aqui acreditando em Deus, acreditando em Jesus, acreditando na existência do espírito imortal, querendo estudar, querendo ampliar os nossos horizontes, querendo identificar valores novos, nós estamos num patamar significativo de busca, poderíamos dizer, de espiritualidade. Mas nós temos certeza de que a gente pode viver 80, 90, 100 anos, por mais que a gente se esforce, a gente não vai conseguir desenvolver todas as virtudes, a plenitude da nossa essência divina. Então, uma vida só é muito pouco para desenvolver essa potencialidade que Jesus falou que nós temos. Ele falou: vós sois deuses, sois luzes. Ninguém consegue, no final de uma única existência, atingir esse patamar evolutivo. Então, a misericórdia divina, a sabedoria divina, nos concede essa abençoada porta da reencarnação, para que a gente possa, ao longo de milênios, nascendo e renascendo, chegar num dado momento naquele objetivo maior da vida, que é a vida espiritual. A abordagem que Kardec faz no Livro dos Espíritos é muito interessante, especialmente a pergunta 167, que eu até separei aqui para ler para vocês e acabei voltando o livro lá para... Qual o objetivo da reencarnação? Criação,
aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? E é verdade. Então, nós vamos aprendendo entre erros e acertos e caminhando sempre na direção daquela perfeição espiritual relativa, que é a nossa destinação maior. Eu digo perfeição relativa porque a doutrina ensina que perfeição absoluta só Deus, né? E quando a gente toma conhecimento da dinâmica da vida com a reencarnação atuando dessa forma, com essa naturalidade, quer a gente tenha consciência dela ou não, quer a gente acredite ou não, o fluxo da vida nos leva para frente. As leis divinas, especialmente a lei do progresso, nos impulsiona nesse sentido, nessa direção. Então, nós, espíritas conscientes e bem informados, não vamos mais pensar em reencarnação só como aquele mecanismo de resgatar de passado. Não, é aprimoramento, é abençoada oportunidade de melhoramento, o que a filosofia espírita chama de transcendência, desenvolvimento das nossas potencialidades de vida. Podemos passar. Bom, muitas vezes a gente se pergunta, mas por que o espírito precisa reencarnar? Por que é tão importante a união do espírito com a matéria? E quando a gente estuda com seriedade a doutrina espírita, a gente entende com relativa facilidade que quando nós somos encaminhados para essa abençoada escola terrestre e temos oportunidades seguidas, sequenciais, de aprendizado na matéria concreta, nós aprendemos muito mais rapidamente. E para que vocês entendam melhor o meu raciocínio, que eu estou querendo passar para vocês, eu trouxe o slide seguinte. Vamos ver? Para comentar com vocês. Nós, espíritos, somos crianças espirituais. Já comentei também em aulas anteriores que uma realidade semelhante acontece com a criança espiritual como com a criança física. E o que é que a gente faz com as nossas crianças? Quando elas crescem um pouquinho, que atingem a idade escolar, a gente manda para a escola e lá no maternalzinho, no jardim da infância, no prézinho, devagarzinho, lenta e gradativamente, ela vai recebendo informações, vai identificando valores e nos interessa muito especialmente ver que quando ela começa a ser iniciada na aritmética, que vai abrir o caminho para a matemática, ela, aos 3 aninhos, 4 aninhos, não faz a menor ideia do que seja um numeral, do que seja contar. Então, o que é que a professora faz? Pede no material escolar de cada criança que venha o ábaco, essas lindas bolinhas coloridas, que venham palitinhos de picolé, para que a criança, manuseando o concreto, aprenda o que é o número 1, o que é o número 2, e assim sucessivamente. E esse ensino suave, gradativo, como eu comentei com vocês ainda há pouco, vai ampliando o entendimento da criança e ela vai passando a ter um conhecimento efetivo do numeral abstrato. E mais ainda, nesses primeiros passos, ela vai, inclusive, conquistando meios, recursos para entender
o que é a eternidade, o que é infinito. Vejam, conceitos filosóficos profundos, abstratos, transcendentais, que não cabem na cabeça de uma criança. Mas, quando a professora diz para ela, você pode começar a contar hoje, e ir contando sempre, até o final da sua vida, você nunca chegará no final dos números, porque os números são infinitos. Essa noção abstrata de infinito, de eternidade, começa aí nessa singeleza. Então, o mesmo, essa comparação veio para que vocês sintam que os espíritos imaturos evoluiriam insignificantemente se ficassem só na dimensão espiritual. Esse contato com a matéria, esse errar e acertar no concreto, vai fixando conhecimento, valores, tá? Valores de toda ordem, inclusive valores morais. Vou dar um outro exemplo para vocês. O homem das cavernas, que mal se diferenciava de um macaco, não fazia a menor ideia do que fosse ética ou moral. Mas, na prática, no dia a dia, ele descobre que se ele entrar na caverna do vizinho e roubar a caça do vizinho, ou roubar a mulher do vizinho, ele vai ter encrenca, ele vai ter problema. Então, nessas experiências difíceis, dolorosas muitas vezes, ele vai aprendendo a respeitar o outro, a respeitar o espaço, a liberdade, o direito do outro. E com isso, com essa experiência concreta, nós evoluímos muito mais rapidamente. Depois de um certo patamar evolutivo, o espírito não precisa mais reencarnar. Já consegue caminhar, trabalhar na dimensão espiritual e reencarnará em circunstâncias especiais para auxiliar os seus irmãos que estão na retaguarda, ou, como no caso de René Descartes, que eu falei para vocês, ou no caso de Kardec, que vem para trazer algo novo que a humanidade ainda não conhece, que não tem condições de descobrir sozinha. Podemos passar para o outro slide. Bom, então, voltando a um comentário feito, a criança, na singeleza do ábaco, do palitinho de picolé, a professora desenha no quadro negro uma florzinha e fala para a criança, isso é o número 1. Desenha 2 florzinhas, isso é o número 2. E ela, devagarzinho, dessa forma agradável e até divertida, ela vai concretizando o abstrato, vai entendendo, vai dando os seus primeiros passos nessa realidade invisível e imponderável. E, repito, vai conquistando noções seguras, efetivas, de infinito e de eternidade. Que, mais para frente, no nosso atual grau evolutivo, por exemplo, faz toda a diferença. Eu já ter certeza racional de que a nossa realidade é a eternidade, que o tempo que nos aguarda não tem fim, faz a gente levar mais a sério o trabalho que precisa ser feito. Podemos passar para o próximo. Bom, então, recordando que já vimos em aula passada, o conceito da reencarnação não é recente, não foi inventado pelo Espiritismo, nós já comentamos com vocês que antigas religiões do passado, antigas correntes filosóficas e espiritualistas, estamos vendo agora Sócrates e Platão, já sabiam dessa possibilidade de nascer e renascer, dessa lei divina, abençoada, que possibilita o nosso crescimento espiritual. Podemos passar para o próximo. Como é que surgiu no seio da humanidade, há séculos passados, o conceito da reencarnação e outros conceitos metafísicos, éticos, morais e etc.
com certeza foi através da mediunidade. A mediunidade é aquela faculdade abençoada que a misericórdia do Pai nos concede, que permite, que possibilita a interação entre a dimensão material da vida e a dimensão espiritual. E a doutrina ensina que a primeira forma de mediunidade que surgiu no seio da humanidade foi a mediunidade da intuição. A nossa anteninha buscando lá no alto, intuitivamente, por inspiração, vamos dizer assim, naquele relâmpago também, de luz, trazendo luz para a sua realidade material. Há na bibliografia espírita um livro muito importante chamado O Espírito e o Tempo, que foi escrito pelo professor Herculano Pires, que é filósofo do nosso tempo. Ele faleceu há uns 10 anos, mais ou menos. Uma inteligência respeitável, autor de muitos livros. Eu espero ter a oportunidade de poder comentar com vocês sobre outros livros deles. Mas esse daí defende uma tese filosófica fascinante. Ele nos convida a pensar como é que, no passado da humanidade, no seio daquelas tribos primitivas, podemos pensar no selvagem da Polinésia, da África, como podemos pensar nos nossos índios brasileiros também. E há uns anos atrás eu assisti uma reportagem, eu acho que era do Globo Repórter, tão interessante, em que a equipe de jornalistas brasileiros foi visitar um grupo de índios. E, para surpresa deles, quando eles chegaram lá, observando, viram que eles acreditavam em Deus, chamam de Tupã, mas já sabiam que existia uma autoridade maior. Sabiam da possibilidade do passe, da troca de energia. Eles tinham lá um cantinho em que o pajé, que era o médico, veja a misericórdia de Deus, sempre num grupo assim, singelo, primitivo, vinha um espírito com potencial maior, com maior competência, aparentemente singelo, parecia um pajé, parecia um índio como eles, mas com certeza era um espírito responsável pela liderança, pelo crescimento daquele grupo. E dessa reportagem que eu lembrei de contar para vocês agora, um dos jornalistas não estava se sentindo bem, não sei se era com dor de cabeça, estava com uma indisposição qualquer. O pajé levou o jornalista lá para a cabaninha dos passes, tinha uma câmara de passes, gente. E fez o atendimento espiritual, a moda dele, primitivo, dentro do ritual, lógico, e o homem ficou bom, o que foi uma surpresa para ele, né? Então, nós vemos que esses conceitos fundamentais para impulsionar a nossa caminhada evolutiva, pela misericórdia divina, surgem na Terra em todos os tempos, através da mediunidade, ou através de enviados missionários, né? E isso tudo com uma finalidade que é de impulsionar o nosso progresso. E aí, com certeza, pela importância do assunto, o conceito da reencarnação foi muitas vezes trazido, muitas vezes divulgado. A gente vê, por exemplo, no Velho Testamento, deixa eu achar a pergunta 171, só para não perder o fio da... Sobre o que está baseado o dogma da reencarnação? Sobre a justiça de Deus e a revelação mediúnica, né? Repetimos sempre, um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta. Então, é a misericórdia divina sabendo que esse recurso é necessário para o nosso crescimento, para o nosso despertamento consciencial. Bom,
Mas o importante é a gente saber que o conceito da reencarnação começa entre povos primitivos, mas tem estado sempre presente no seio da humanidade. Entre os judeus, que à sua época eram considerados o povo mais evoluído, por que eles eram considerados mais evoluídos? Os demais povos todos eram politeístas, só os judeus aceitavam com naturalidade a ideia do Deus único. Não sabiam direito como era, como funcionava, mas eles sabiam que existia um só Deus, né? E no seio do povo judeu também já havia o conceito da reencarnação. Há várias passagens que nos provam isso. Uma delas muito conhecida, inclusive eu trabalhei na aula da semana passada lá na Federação, é a afirmação clara e objetiva que eles fazem de que João Batista era a reencarnação de Elias. Quando João Batista vem e começa a anunciar a vinda de Jesus e preparar os terrenos para o momento da missão de Jesus, muitos deles se perguntavam, mas quem é ele? Será que ele é o Elias que voltou? Para a gente ver com que naturalidade eles aceitavam a reencarnação. Aceitavam, mas não entendiam, porque também eles achavam que João Batista e Jesus podiam ser a mesma pessoa. Então, estavam ainda começando a vislumbrar, a ter uns primeiros lagos do conhecimento em relação à reencarnação. Podemos passar para o próximo. Repito, a reencarnação, sem dúvida nenhuma, é uma manifestação clara e objetiva da justiça divina. Porque sem a reencarnação, nós não teríamos meios de alcançar a perfeição. Repito, o acaso não existe. Quando a gente reencarna, é feito um planejamento prévio, adequado ao nosso grau evolutivo. Isso eu já tenho comentado com vocês em ocasiões anteriores, muito especialmente em nosso lar, a gente vê isso com muita clareza. André Luiz se refere ao Ministério do Planejamento, vocês lembram? Quando o espírito vai se reencarnar, ele passa por um atendimento como se fosse uma terapia espiritual, que às vezes é em grupo, às vezes é individual, depende do caso. E nessa terapia supervisionada por mentores competentes, responsáveis e amorosos, são analisadas as 3 últimas encarnações daquele espírito. André Luiz diz que não dá para voltar mais do que 3 encarnações, porque o nosso passado é tão tenebroso que, em vez de ajudar, poderia até atrapalhar. Mas aí, nessa avaliação das mais recentes, ficam bem definidas, bem claras, quais foram as nossas conquistas, o que a gente já aprendeu, quais são os nossos erros, o que a gente precisa aprender e refazer. E em cima desse erro e acerto é montado o planejamento divino da reencarnação seguinte, e como o mentor é sábio, ele nunca coloca nos nossos ombros uma cruz maior do que a gente possa suportar. Os nossos sofrimentos, é muito bom que a gente lembre disso, principalmente nos nossos momentos de dor, nos nossos momentos de provação mais intensa, com certeza de que nós fomos preparados para aquela experiência, para aquela lição. Porque se não fosse proporcional às nossas forças, à nossa capacidade, nós estaríamos fatalmente fadados ao fracasso. E eu pergunto para vocês, tem lógica planejar uma reencarnação que vai fatalmente fazer a gente fracassar? De jeito nenhum. Então, esse planejamento é adequado e nós voltamos para a Terra, que é a escola. Eu
insisto muito que vocês olhem para o planeta Terra primordialmente como uma escola. É verdade, para alguns ela é hospital, para outros ela é penitenciária, para outros ela é oficina de trabalho, né? Mas, de uma forma geral, é abençoada a escola. E nessas novas e sucessivas encarnações, nós vamos aprendendo novas lições, e o estudante que vai sendo atento, responsável em relação ao conhecimento que lhe é oferecido, vai evoluindo mais rapidamente. Aquele que não estuda é reprovado e tem que refazer, recomeçar o seu trabalho, né? Mas o que é preciso que fique bem claro para nós, na dinâmica da reencarnação, que nós nunca reencarnamos com uma carga maior que eventualmente possa nos levar a falir. Nos momentos de dor, a gente deve estabelecer ligação com o alto, com o nosso anjo guardião, com os benfeitores que orientaram a nossa reencarnação, pedir coragem, pedir força, pedir lucidez, pedir entendimento, para que a gente saiba administrar direitinho a nossa lição, porque é tarefa nossa. Podemos passar para o próximo. Outro aspecto que nos faz aceitar com muita naturalidade, com muito encantamento, com muita gratidão, a reencarnação, é a gente observar a disparidade que existe nos graus evolutivos das criaturas que vivem na Terra. Porque tanto temos um Divaldo Pereira Franco, um Chico Xavier, como temos políticos corruptos, bandidos que assaltam. Então, no mesmo planeta, na mesma escola, existem alguns evidentemente mais evoluídos e outros evidentemente mais atrasados. E por que é que acontece essa disparidade? A doutrina espírita nos explica. Deus cria permanentemente. Isso também tem toda a lógica. Porque se ele estabeleceu, se ele estatuiu a lei do trabalho, como lei divina para reger a dinâmica da vida, não teria a menor lógica ele mandar todo mundo fazer e ele não fazer. Então, ele trabalha. Não sabemos em que nível, não sabemos como, mas Deus está permanentemente em trabalho e criando permanentemente novos princípios espirituais, inteligentes e individualizados, né? E aí, porque uns foram criados antes e já caminharam e já tiveram muitas experiências, já estão com o seu currículo mais avançado. É como quem entra na escola antes e já está chegando na faculdade, enquanto tem outras crianças que estão agora começando o maternalzinho, o jardim da infância e etc. Né? Então, a diversidade dos graus evolutivos acontece por essa circunstância e também é muito importante que nós observemos os diferentes estados sociais. O que eu quero dizer com isso? No nosso mundo, nós temos pessoas que vivem, como vocês estão vivendo, num primeiro mundo, com recursos maravilhosos de todos os tipos, uma excelente qualidade de vida. Enquanto nós temos outros vivendo na África, comendo terra, comendo raiz, sem recurso, né? Desprovidos de oportunidades respeitáveis como as que nós temos, né? Agora, essa disparidade também ainda está relacionada com o grau evolutivo de um espírito primitivo com um espírito já mais civilizado. O fato é que os nossos horizontes
vão se ampliando a qualquer momento que comece a nossa marcha, pelo nascer e renascer, pela abençoada porta da reencarnação, os nossos horizontes vão se ampliando. Podemos passar para o próximo. Bom, falamos do planejamento, acho que não preciso voltar a comentários, né? Então, existe um planejamento prévio para a nossa reencarnação, existe uma programação adequada para cada espírito de acordo com o seu grau evolutivo, e isso é conhecido no passado por outras religiões, mas eu citei ainda há pouco o povo judeu, na primeira revelação, mas com Jesus, na segunda revelação, nós temos várias passagens em que Jesus ensina isso com muita clareza. Eu destaquei para comentar de uma forma especial com vocês esse momento, que é o do encontro de Jesus com Nicodemos. Não sei o quanto que vocês estão acostumados a ler o Novo Testamento, se vocês sabem direitinho em que consiste essa parte, esse acontecimento. Vamos recordar que também é sempre bom para reforçar o nosso racional em relação à reencarnação. Então, Jesus estava na sua missão pública, curando, consolando, divulgando a sua mensagem. E havia no Sinédrio um doutor da lei, um homem muito respeitado, muito inteligente e espiritualizado, sem dúvida nenhuma, era um espírito de maior hierarquia que os demais. E ele ouviu falar do que Jesus vinha fazendo e teve vontade de ir ao encontro de Jesus. Só que as circunstâncias do seu cargo importante não permitia que ele saísse à luz do dia para ir conversar com Jesus. De uma certa forma, considerando a importância do cargo dele, seria um desrespeito à lei mosaica, que a lei mosaica não estava gostando nem um pouco do que Jesus estava fazendo. Mas ele estava tão ansioso, tão sensibilizado pela mensagem de Jesus, que ele conhecia aos poucos, que numa determinada noite ele se disfarça, coloca roupa simples e vai na escuridão ao encontro de Jesus da forma mais desapercebida possível. E Jesus, claro, sabia que ele viria. Jesus, com a sua presciência, não tinha a menor dúvida. E quando Nicodemos chega perto dele, ele, de saída, logo de início de conversa, ele aproveita esse momento desse encontro com esse homem brilhante, sensível, espiritualizado, e diz para ele, logo de saída: em verdade vos digo, é preciso nascer da água e do Espírito. A água, naquele tempo, era o símbolo da matéria. Então, Jesus estava falando que era necessário que todo mundo nascesse, muitas vezes, na matéria e no Espírito. Aí, Nicodemos fica surpreso e não entende. E fala, mas como? Como eu, um homem velho, posso voltar ao ventre da minha mãe? Aí Jesus fala para ele com muita paciência, mas como posso te falar de coisas espirituais se eu estou falando de fatos que acontecem aqui na dimensão material da vida? Porque o nascer e renascer acontece aqui na dimensão material. Pois se eu estou te falando de coisas da vida material e você não entende, como posso te falar de coisas espirituais? Mas esse encontro com Jesus mexeu tanto com Nicodemos que logo após ele renuncia ao Sinédrio, ele se aposenta e vai para um lugar sossegado para refletir, para pensar, para
descobrir as coisas novas que ele pressentia serem importantes. Podemos passar. Então, vejam, reencarnação com o povo judeu, reencarnação aqui no momento com Jesus, na segunda revelação. Além de outros momentos que confirmam a reencarnação. Outro detalhe que nos faz pensar com muita seriedade acerca da reencarnação é a diversidade de aptidões. Por que é que tem algumas pessoas que passam a vida inteira sem aprender a escrever o próprio nome, enquanto outros são gênios, já vem pronto em todas as áreas do conhecimento? Por que que existem pessoas que a vida inteira lutam, se esforçam para aprender um determinado idioma e existem tantos poliglotas? Alguns, às vezes, porque estudaram. Mas temos casos de pessoas que fazem, volta e meia aparece aí nos nossos noticiários, pessoas humildes que de repente começam a falar 8, 10 línguas diferentes, são examinados por cientistas, pessoas que falam aquele idioma que aquele homenzinho semi-analfabeto está falando e confirma que de verdade ele está falando uma língua antiga, de verdade ele está falando alemão, de verdade ele está falando japonês, sem nunca ter estudado. Outro fenômeno muito comum que confirma a reencarnação são os matemáticos, que enxergam coisas que as demais pessoas não conseguem enxergar. Por quê? Eles já trouxeram na sua bagagem aquela experiência, aquele conhecimento. No campo da música, chama a atenção de uma forma muito linda a musicalidade de Mozart. Eu pus Mozart menininho aí exatamente porque ele, aos 5 anos, compôs a sua primeira sinfonia. Vocês devem saber disso, né? E 3x2 está aparecendo na TV, nos nossos órgãos de divulgação, notícias de crianças de 3 aninhos, 4 aninhos, 5 aninhos, que sentam no piano e executam peças como grandes mestres, né? E aí a gente se pergunta, isso é privilégio? Por que que esses espíritos têm essa habilidade, essa facilidade, essa potencialidade pronta e outros não têm? A justiça divina não estaria sendo muito justa, né? Outro fator que nos ajuda a ter certeza da reencarnação são os reencontros tão comuns na nossa vida. E eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que o nosso grupo é um exemplo disso. A gente não se conhece, eu não sei sequer o nome completo de vocês, não sei idade, não sei se têm filhos, são casados, são solteiros, de onde vieram. Mas nós sentimos nessa convivência, nessa troca de energias, que não é por acaso o nosso encontro, que a nossa amizade está pronta. Existem afinidades que nos ligam de uma forma muito especial. E não é só aqui nesse grupo espírita, não. Vocês sentem isso lá fora, na vida social. Muitas vezes, no nosso ambiente de trabalho, nós conhecemos pessoas, ou na nossa vida social, que são tão próximas de nós, que nos entendem, que nos ajudam, que nos amam e a quem nós amamos, às vezes com maior intensidade do que nós sentimos com os nossos familiares unidos a nós pelos laços de consanguinidade. São os laços da família espiritual que Jesus falou, né? E aí, então, sabendo que a gente nasce e renasce muitas vezes, que às vezes a gente vem como homem, às vezes a gente vem como mulher, às vezes a gente vem como judeu, às vezes a gente vem como árabe, às vezes a gente vem como chinês, às vezes a gente vem como africano. Sabendo da dinâmica da reencarnação, desaparecem todos os preconceitos raciais, sociais,
religiosos. Tem preconceito aquele que ainda tem a visão estreita, que ainda não conseguiu ver esses horizontes maiores da vida, né? Que ainda não descobriram que o amor é a lei maior que rege a vida e que a nossa realidade é a fraternidade universal. Podemos passar para o próximo. Só para você saber, tem mais 10 minutinhos, tá? Tá bom. Finalidade da reencarnação. Rapidamente, porque nós já vimos isso. Então, desenvolvimento de potencialidades, oportunidade de melhoramento progressivo da humanidade, é para nos ajudar a alcançar o objetivo maior da vida, que é a perfeição. É a oportunidade abençoada de vivenciarmos provas. O que é prova à luz da doutrina? São as lições do nosso currículo escolar. E oportunidade de vivenciarmos as nossas expiações. O que é expiação? É aquele momento de ajuste, de resgate de débitos de passado. Então, a prova é mais suave do que a expiação. E assim, vivenciando essa diversidade de lições, nós vamos evoluindo ao longo dos milênios. Podemos passar para o outro. E evoluímos através de erros e acertos. Isso eu já comentei com vocês, trouxe inclusive aí o fogo para vocês lembrarem da comparação que nós fizemos. Se eu ponho a mão no fogo e queima, eu não preciso colocar uma segunda vez para saber que o fogo queima. É a prova evidente de que nas sucessivas encarnações, mesmo quando eu faço escolhas erradas, quando eu cometo pecados, entre aspas, porque na doutrina espírita não existe pecado, quando eu me permito qualquer tipo de comportamento pautado no desamor, eu estou crescendo, porque pela dor eu vou aprender que aquilo não é bom, nem para mim, nem para o outro, né? Bom, nós vimos na aula anterior como é a dinâmica da evolução, né? O princípio espiritual inteligente, começando a sua experiência evolutiva no reino mineral, mas eu, nessa ocasião, falei para vocês que, com certeza, antes do reino mineral, existem outros reinos que nós, pela nossa ignorância, não conhecemos, né? Então, do mineral para o vegetal, para os animais, para os homens, a vida é um trabalho intenso, dinâmico, nunca estacionário. E assim o princípio inteligente vai passando por sucessivas experiências, por diferentes experiências na sua realidade existencial e vai conquistando o conhecimento necessário. Agora, é muito importante que a gente lembre aqui que reencarnação não tem nada a ver com metempsicose, porque eu comentei com vocês que tem gente que sabe que existe reencarnação, mas ainda não entende direito. E a metempsicose é o conceito que acha, que admite que eu, Lúcia, na próxima reencarnação, posso me reencarnar numa onça, ou num avestruz, ou numa barata. Eles acham que esse ir e vir pode acontecer na reencarnação humana como na reencarnação de animais. E isso é impossível, porque o progresso nos impulsiona sempre para frente, nós aprendemos sempre com quem sabe mais do que nós, não tem sentido regredir, retroagir. Então, o espírito caminha sempre para frente, né? O homem evolui, o planeta evolui, sempre com a eternidade pela frente, e lembremos
sempre com muita fé, com muita certeza, que trabalho evolutivo não é castigo, pelo contrário, é conquista para a nossa transcendência. Podemos passar para o outro. Esse slide eu considero muito importante. Tem gente que não acredita em Deus, tem gente que não acredita no Espírito, tem gente que não acredita na reencarnação, né? Por imaturidade espiritual, por seu singelo grau evolutivo, por desconhecer as leis divinas, eu pus ali ignorância. Ignorância não no sentido pejorativo, mas de falta de conhecimento. E para que vocês tenham certeza disso, eu trouxe essa foto desse bandeirante, Anhanguera, que a gente estudou na escola, que numa determinada ocasião, no nosso passado, até longínquo, né, já de alguns séculos, ele adentrando pelo sertão do Brasil, chegou numa determinada tribo indígena que ele queria impressionar, que ele queria dominar, ateou fogo ao álcool numa vasilha. E quando ele fez aquilo, os índios todos que estavam lá em volta se ajoelharam e disseram Anhanguera, Anhanguera, que significa Deus do fogo. E eu pergunto para vocês, esse bandeirante era Deus de alguma coisa? Claro que não. Os índios é que eram ignorantes e que não sabiam diferenciar o que é água e o que é álcool. E muitas vezes nós, ainda hoje no mundo moderno, estamos nesse patamar de índio em relação às leis do mundo espiritual, à realidade maior do mundo espiritual. Podemos passar para frente. Por isso é que a gente precisa estudar, para sair do patamar de índio. Então, provas da reencarnação, vimos ideias inatas. Outro item muito importante, experiências de quase morte. Tem gente que vai, fica fora do corpo, em estado de coma uma porção de tempo, dias às vezes, né? E quando voltam, contam que encontraram o pai, que encontraram a mãe, que encontraram o avô, que encontraram um velho professor, mostrando com a sua experiência de que os mortos continuam vivos naquela outra dimensão, né? A terapias de vida passada eu já comentei com vocês. Não podemos ignorar as comunicações mediúnicas riquíssimas, variadas, que nos foram trazidas por Kardec e que continuam sendo trazidas no dia a dia da doutrina espírita, né? Para quem quiser mais subsídio a respeito disso, é só estudar um pouco mais o livro dos médiuns, que não vai ter dúvida nenhuma do conceito da reencarnação. E uma das perguntas do livro dos médiuns é se os espíritos podem conhecer as suas existências passadas. Alguns se lembram, mas a maioria esquece. Por quê? Porque a sabedoria divina sabe mesmo que se nós lembrarmos das coisas horríveis que nós fizemos, nós não vamos conseguir conviver com aquelas pessoas com quem a gente tem que construir uma nova realidade. Se eu souber que o meu bebezinho foi o espírito que me assassinou na outra vida, eu não vou conseguir dar colo para ele. Então, o esquecimento do passado é uma bênção. E há agora, no mundo moderno, uma procura muito grande de terapia de vidas passadas. E a doutrina espírita, Chico recebeu uma mensagem de Emmanuel já há uns 20 anos, quando começou esse negócio de terapia de vida passada, dizendo que é um método terapêutico que pode e deve ser usado em casos
de última necessidade. Quando a pessoa não tiver condição de viver, de administrar a sua vida por causa das lembranças de passado que tem, aí é válido. Mas fazer por curiosidade, levantar o véu do passado só para saber quem eu fui, o que eu fiz, não vai ajudar, muito pelo contrário, vai atrapalhar. Podemos passar para o outro. Bom, nós vimos reencarnação com o povo judeu, vimos reencarnação com Jesus, vimos reencarnação com a doutrina espírita, com o trabalho de Kardec. Agora nós vamos adentrar um campo novo da ciência acadêmica e de um respeitável médico contemporâneo nosso, o Dr. Barnege. Eu já tinha me referido a ele, ao trabalho dele. Ele trabalhou 25 anos com pesquisas com pessoas, especialmente com crianças, que se lembravam de vidas passadas. Muito especialmente, tem esse caso desse menino que me chama muita atenção. O menininho reencarnou, tinha uma cicatriz na cabeça e vivia falando para os pais da reencarnação atual que ele não queria ficar naquela casa, que a casa dele não era ali, que ele morava numa outra cidade. E aí, tanto ele falou que a mãe preocupada buscou ajuda, e nessa ajuda a equipe de médicos que cuidava dele quis pesquisar e foi com o menino na cidade que ele dizia que era dele. Entrando nessa cidade, o menino soube mostrar o caminho, soube chegar numa determinada casa, batendo na porta dessa casa, uma senhora de meia-idade abriu, atendeu, ele disse: essa é minha esposa. Sabia o nome de todos os familiares, conhecia a casa, circulou por dentro da casa. No quarto do casal, ele levantou uma tábua solta do assoalho e retirou documentos que ele tinha guardado, escondido, e morreu sem poder comunicar para a família. Então, provas incontestáveis, de nível científico, comprovadas. E outra coisa importante para a gente lembrar em relação à reencarnação é que uma vez o Chico, numa das viagens que fez, encontrou com o Barnege. O Chico foi umas 2 ou 3 vezes aos Estados Unidos. Encontrou com o Dr. Barnege e, conversando com ele, Chico contou que Emmanuel o tinha levado em desdobramento para uma reunião de Mahatmas. Mahatmas são espíritos de luz, na liderança deles, né? E o Barnege reverenciou o Chico, reconheceu nele um espírito superior, porque se ele foi levado para uma reunião desse nível, é porque ele também tinha esse nível. Passamos para o próximo. Aqui eu trouxe a foto dele, com detalhes acerca da vida dele. Ele era médico psiquiatra, diretor do Departamento de Parapsicologia da Universidade de Rajasthan, pesquisou mais de 3.000 casos sugestivos de reencarnação na Índia e em outros países, lançou, inclusive aqui no Brasil, um livro chamado Vida Futura e Pretérita, Documentação Científica. Então, é um mundo novo para vocês pesquisarem, se ainda quiserem mais material sobre reencarnação. Podemos passar para o próximo. E o Dr. Barnege influenciou de uma forma muito especial o Dr. Ian Stevenson, que, acreditando e admirando o trabalho do Dr. Barnege, seguiu o mesmo caminho, teve resultados brilhantes também nas suas pesquisas, escreveu um livro chamado 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, e todos esses casos pesquisados com rigor científico. Ele é da Universidade de Virgínia. Podemos passar para o próximo. Bom, então,
nesse momento, depois dessas reflexões, não resta dúvida que somos espíritos eternos, princípio espiritual inteligente e individualizado. Como disse Jesus, vós sois Deus e sois luzes, temos um potencial divino em nós, temos condições, categoria para colaborar com Deus na criação. Agora, para que a gente possa fazer uma contribuição efetiva, positiva, de qualidade, é preciso estudar. Porque se a gente não estudar, nós vamos ficar sempre numa encruzilhada na vida. A gente nunca vai ter certeza, ter segurança se deve seguir numa direção ou em outra. Esse slide aí mostra direitinho a diferença que faz na nossa vida nos deixarmos levar pelo determinismo, pelo Maktub, ou pelo destino, põe o apelido que quiser, ou pelo uso consciente, competente do nosso livre-arbítrio, né? E aí, estudando, nós desenvolveremos as famosas 2 asas citadas por André Luiz, a asa do intelecto e a asa do sentimento, do amor, né? E poderemos, com certeza, alçar voos maiores. E, para isso, precisamos cuidar do corpo e do espírito. Tenho dito. Estourei no tempo? Não, foi em cima. Foi em cima. Que bom. Que bom. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, por favor, postem depois. Eu vou saber responder no Google. Bom, vamos encerrar? Já são Vamos 8h40. Você quer fazer a prece final? O que é que eu faço? Eu? Não, eu já falei demais. E depois eles enjoam de mim, eu não quero isso não. Então tá. Então, nesse instante, vamos nos acomodando nas nossas cadeiras. Vamos nos acomodando nesse instante. Nos conectando aqui com os nossos anjos da guarda, agradecendo as bênçãos que recebemos nessa noite. Senhor, ajuda-nos a escolher o nosso caminho, conscientes da lei do progresso e da lei da reencarnação. Ampara-nos, Mestre, no nosso dia a dia, no nosso aprendizado aqui na Terra, que muitas vezes esse esquecimento nos atrapalha. E assim nós cometemos os mesmos erros já cometidos. Que nesse ano tão especial, com tantos aprendizados dentro e fora dos nossos lares, que nós saibamos aproveitar essa oportunidade bendita de autodescobrimento, de reavaliação de valores, de despertamento consciencial. Ampara cada um de nós na sua caminhada, que nós possamos ser ceareiros do teu pomar, Senhor, trazendo alimento espiritual a todos os corações que sofrem de fome e sede de esperança. Que nós possamos estar aqui juntos, não só hoje, mas todos os dias, porque nós sabemos que o pensamento não possui nem tempo nem espaço. Que corações amigos continuam entrelaçados, onde quer que se encontre, aqui na terra ou nos céus. E é por isso, Senhor, que nós te agradecemos pela bênção da reencarnação, dizendo graças a Deus.